Como é que eu faço um relatório que eu veja a movimentação do produto pelo local de estoque? Certo? A gente vai vir aqui, ó. Esse produto, por exemplo, ele tem tem estoque em dois locais diferentes. Tem estoque no estoque principal e tem estoque no depósito, certo? E aí eu fiz uma transferência do depósito para o principal, tá? Então transferi do depósito 35 e agora tem no principal 35. Se a gente for olhar aqui no histórico, a gente vai ver no histórico de quantidade, a gente vai ver que a transferência aqui foi feita, transferência, saiu 35 do depósito, e entrou uma movimentação de troca de 35 no estoque principal. Como é que eu vejo o relatório disso e dos produtos que foram feitas essa transferência? A gente vai vir aqui em relatórios, certo? Relatórios novos, vai vir aqui produtos, tá? E alteração de quantidade, histórico de alteração de quantidade. Vou abrir ele aqui, vou colocar o período, fiz hoje, vou botar aqui a data de hoje, tá? Vou adicionar o filtro. Aqui a gente vai fazer, vou tirar a minha segunda filial, vou deixar só a minha filial padrão e vou adicionar alguns filtros aqui. Vou adicionar o filtro de local do estoque, eu quero ver o que foi transferido do meu depósito, vou adicionar e vou adicionar o tipo de movimentação. Você vê que aqui ele tem, ó, movimentação de troca e transferência, certo? Porque ele fez uma troca entre os dois depósitos, mas eu quero só saber realmente o que foi a transferência, o que saiu de um para o outro. Então, eu vou vir aqui e vou mudar o tipo para transferência e vou adicionar filtro, certo? Então aqui eu tenho tudo que eu transferi, tá? Transferi do meu depósito para o meu estoque principal. Então foi movimentado 35 para o estoque principal, ficou 15 no meu depósito, certo? Então por aqui eu consigo acompanhar. Porque eu adicionei esse filtro também de movimentação de transferência. Se eu tirar ele, eu vou mostrar aqui toda a movimentação que eu fiz. Antes de fazer a transferência, eu adicionei 200, certo? Então eu fiz uma entrada de 200, depois eu fiz uma transferência de 100, por exemplo, neste produto. Mas aí eu quero ver só o que eu transferi, porque se eu deixar assim, eu vou ver também o que teve de entrada, as entradas de nota. Então, se eu colocar aqui o tipo de movimentação como transferência, eu vou ver realmente só o que eu transferi desse meu depósito, certo?